Então, reforçando um pouco do que a gente tem no relacionamento nas atividades de matriciamento, junto com os médicos da atenção primária, então a gente queria reforçar um pouco o nosso manual e o que diz o nosso manual, tá? Ele está disponível no site da prefeitura, inclusive eu coloquei aqui o link para vocês, a Sheila pode deixar também para ficar de fácil acesso para todo mundo, tá? Então, o que é importante ter no encaminhamento? Idade, o sexo do paciente, a presença ou não de sintomas, tá? E o tempo de evolução. Isso faz muita diferença para a gente, né? Saber há quanto tempo existem os sintomas, se esses sintomas eles estão relacionados ao esforço ou ao repouso, tá? Se esse paciente teve internação nesse período, o uso de medicação, qual medicação está usando, resultados de eletro, de raio-x, dos exames complementares, se tiver, a presença dos fatores de risco, ou presença de antecedentes familiares importantes, tá? Desculpa. E aqui embaixo está aqui o número de descompensações. Porque o que acontece? Por que a gente precisa desses dados? Porque eles são importantes. Porque nós vamos classificar esses encaminhamentos para a gente conseguir priorizar aqueles que realmente estão precisando de uma consulta mais urgente na especialidade e aqueles que podem aguardar ou que de repente só estão necessitando de uma complementação com algum exame e que a gente pode fazer essa estratégia via matriciamento. Reforçando aqui pelo nosso protocolo, quais são os exames que são obrigatórios trazer na consulta. Então, para as crianças e adolescentes, o eletro e o raio-x e a receita, se o paciente já usa alguma coisa. E para os adultos, além de eletro, raio-x, a receita dos medicamentos, alguns exames laboratoriais que vão nos ajudar a ver os fatores de risco ou presença ou não de complicações. Para avaliação pré-operatória também, eletro, raio-x, receita e os exames, incluindo o coagulograma. Então, pela classificação de risco, o que nós temos? Os vermelhos são aqueles que estão instáveis, estão muito sintomáticos e precisam ser encaminhados via SAMU para o pronto-socorro. Não adianta esperar uma consulta na especialidade. Então, as emergências hipertensivas, dor precordial sugestiva de insuficiência coronariana, insuficiência cardíaca descompensada, classe funcional 4, os bloqueios atrioventriculares avançados, então os BAVTs que são sintomáticos, taquiarritmia com instabilidade hemodinâmica, e o paciente que já é valvopata, que já é portador de uma prótese valvar ou de marcapasso, que esteja com febre, que a gente não saiba de onde vem essa febre, existe uma possibilidade alta de ser endocardite, eles também precisam ser encaminhados para internação para investigar. Eu acho que o que mais vale destaque aqui na nossa reunião é o que a gente considera como amarelo, que é aqueles que precisam de vaga de urgência na especialidade, que são pacientes que estão sintomáticos, mas estão estáveis, tá? Então, são os pacientes hipertensos que estão usando 3 ou mais drogas antihipertensivas, que realmente está em dose otimizada e que não está tendo um bom controle da pressão, ou que já tem lesão de órgão-alvo, tá? Os pacientes que têm fatores de risco da coronariopatia e que têm sintomas sugestivos de angina, com dor precordial típica ou equivalente anginoso, pacientes sintomáticos com arritmia registrada em ECG que não está conseguindo controle, os pacientes portadores de fibrilação atrial, porque vai precisar da anticoagulação, insuficiência cardíaca com piora recente de classe funcional, pacientes jovens com cardiopatia dilatada que não estão tendo acompanhamento, ou as síncopes em pacientes graves. Aqui vale o ressalto do que a gente não considera como grave na síncope, então aquela relacionada, que é o vasovagal, né, que é aquela relacionada a uma postura ortostática prolongada, relacionada a estresse emocional, ou que é acompanhada de sudorese e turvação da visão. O que são os verdes? São pacientes sintomáticos apenas aos esforços e que estão instáveis. Então, os coronariopatas que estão instáveis e que estão sem avaliação cardiológica, perderam o segmento, eles entram como verde.
Mesmo o paciente já sendo cardiopata, ele já infartou, ele já fez uma angioplastia, ele acompanhava no ambulatório X e o ambulatório fechou, ele não conseguiu mais voltar. O paciente está estável, o paciente está assintomático, ele vai aguardar como vaga verde. Nós vamos manter a terapêutica dele e ele vai aguardar a vaga na especialidade assim que possível. É diferente do cardiopata ou do coronariopata, que passou a ter uma dispneia que ele não tinha antes, que passou a ter uma dor precordial anginosa aos mínimos esforços, um mesmo repouso. Aí esse é amarelo, é diferente. Também é verde, o paciente que tem falta de ar aos esforços extra-habituais, tá? Que tem exame sugestivo de insuficiência cardíaca, mas que ele está ali numa classe funcional 1 a 2, verde. Pacientes alterados com exames sugestivos de cardiopatia isquêmica e paciente com sopro significativo. O que a gente considera ali como sopro significativo, né? Sopro diastólico ou contínuo e um sopro sistólico que é ou de 3 ou mais cruzes, ou com frêmito, ou que é associado à dor torácica, dispneia ou síncope, ou que tem alteração significativa em leve raio-x. E quem são os pacientes azuis, que podem aguardar uma consulta de rotina ou que preferencialmente devem ser discutidos pelo matriciamento? São pacientes que vão precisar, às vezes, de um exame só para ajudar no diagnóstico da condução e que a gente pode estar fazendo isso via matriciamento, que são os pacientes assintomáticos, os pacientes que estão compensados mesmo com cardiopatia dilatada, os valvopatas compensados que precisam fazer ecocardio anual, tá? Ou pacientes que têm alterações pequenas no eletro, como um BAV de primeiro grau, um BAV de segundo grau, os bloqueios fasciculares. Raio-X com cardiomegalia, também a gente vai discutir, no paciente assintomático, a gente discute via matriciamento, ele é azul. Lembrar que temos critérios de alta da cardiologia, então pacientes com sopro inocente, pacientes que são cardiopatas congênitos, mas que foram corrigidos, ou com valvopatias que não têm repercussão hemodinâmica. Então, aquele eco que tem uma insuficiência valvar leve, vai receber a alta da cardiologia. As arritmias não complexas, os pacientes que têm dor torácica e fizeram investigação e ela veio negativa para isquemia também vão receber alta, e os que não têm lesão de órgão-alvo. As estratégias nossas, então, para qualificar melhor essa alta é fazer um relatório com a conclusão diagnóstica, qual é o planejamento terapêutico. A gente tem sempre a disponibilidade para contato, para devolutiva desses casos, via matriciamento, principalmente através do e-mail do matriciamento. E para os casos de maior vulnerabilidade, que eles não vão receber alta, eles vão continuar acompanhando aqui na especialidade. Mas para um cuidado continuado, a gente tem o programa Mais, do cartão Mais. Isso está mais detalhado no manual, tá? Se vocês tiverem o acesso, vocês vão ver no programa Mais. Esse aqui nós vamos incorporar também, mas a gente tem como mandar o link para vocês, que é um roteiro que a gente fez dos pacientes que estão aguardando as consultas na especialidade, que é para ajudar no raciocínio diagnóstico e saber quem realmente está precisando de uma consulta mais urgente e quem pode aguardar. E em destaque amarelo, a gente colocou aquilo que a gente considera que vai entrar como classificação amarelo de risco. Bom, no manual da prefeitura nós temos, então, a descrição do cartão Mais, tanto do acompanhamento das consultas de enfermagem, quanto do acompanhamento do médico cardiologista, que o retorno será anual. E aqui, sim, é o destaque para saber quais são os fatores de risco que esse paciente tem, o que ele vem tomando de medicação, o que ele já tem de diagnóstico formalizado, vai estar tudo de maneira clara, numa necessidade de passar numa consulta de emergência, passar no acolhimento, ele leva o cartão e dá todos os dados dele ali anotados. É isso. Exatamente. E aí, acho que a Maria Fernanda tem alguns detalhes a mais para passar agora da estratégia do nosso e-mail. Então, vamos falar da estatística do e-mail do matriciamento. Foram quase 1.000 nesse semestre, de janeiro até o final de junho. Aqui é de
divisão por unidade, tem algumas que tem bastante atendimento via e-mail, e algumas que pingou um pouquinho. Acho interessante a gente colocar, talvez, reforçar o vínculo com essas unidades, com o menor número de e-mails, lembrando sempre que a gente está à disposição para discussão de casos, exames, e o apoio que for necessário. Acho interessante nessa tabela aqui também colocar que a gente tem algumas unidades de referência, por exemplo, CAPS, tem a Poli 2, que também mandou e-mail, Poli 1. Então, embora o matriciamento é para toda a rede, não só para as unidades básicas, né? Acho interessante pontuar isso. Aqui, basicamente, o número de atendimentos por mês, a gente vê que houve um aumento e agora parece que é uma tendência de estabilização. A gente tem respondido mais de 150 e-mails por mês desde março. Nesse período, a gente classificou os casos como amarelo, uma grande parte deles, né? Eu acho que a gente, aqui, dentro dos casos amarelos, alguns casos a gente cede a vaga, dentro do e-mail do matriciamento já dá uma vaga de atendimento. Se a gente notar que abril e maio, isso foi um número importante, foi o período em que a gente... Então, aqui, em abril e maio, esse número de vagas amarelas e vagas cedidas é quase o mesmo. Foi um período que as vagas só ficaram fechadas por conta da pandemia. Então, quase todos os casos novos foram vagas dadas via e-mail do matriciamento. No decorrer de maio, a vaga sol foi reaberta, então, uma boa parte dos atendimentos já foi marcados via vaga sol. As vagas verdes também representam um número bom dos casos discutidos, e elas são mais ou menos estáveis em termos de número. As vagas azuis também têm aumentado, é um padrão, ainda é um número pequeno, mas tem aumentado. Parece um padrão, vamos ver nos próximos meses. Né? Aqui a gente consegue, como a Tessa já colocou, principalmente em alguns casos azuis ou de teleatendimento, dar vagas para exames complementares. Né? Alguns exames são pedidos apenas por especialista, ou um número reduzido de oferta para a unidade básica. Então, tanto o teste ergométrico quanto o ecocardio, em alguns casos, a gente dá a vaga conforme a disponibilidade, conforme o caso, seja para que o caso seja resolvido via matriciamento sem necessidade da consulta, ou para adiantar um exame antes da avaliação com o especialista. A gente também tem aumentado o número de exames cedidos no caso dos ecocárdios, tanto no caso dos ecocárdios quanto no caso dos testes ergométricos. Tá? Esse gráfico ele começa em março, porque antes a gente não coletava essa informação, a gente não tabulava. Então, o número de e-mails que, além da classificação, foi feita alguma orientação quanto à medicação, condução do caso, que foi feito uma intervenção em termos de orientação do profissional da unidade básica. E para terminar, uma coisa que parece que está reduzindo, e isso é bom, né? Mas os casos incompletos, quando a gente tem daquela tabelinha que a peça mostrou, faltam informações que a gente julga relevante para classificar risco ou para orientar. Então, falta duração, falta controle pressórico, duração da queixa, controle pressórico, ou então medicações em uso, que a gente responde com alguns questionamentos para conseguir melhor classificar o risco do paciente, ou então melhor ajudar na condução do caso.
Bem curtinho, minha parte é essa, mas para a gente realmente dar essa devolutiva, como tem sido o e-mail do matriciamento. Beleza. Obrigada, meninas. Acho que foi bem interessante. São dados que a gente também está tendo conhecimento neste momento. Então, essa é uma reunião boa até para nós mesmas, né? É que, na verdade, existe uma vontade até, né, que as pessoas participem, e às vezes até uma curiosidade para quem ainda não participou. Mas, às vezes, o que falta é o apoio da gestão, né? Ter um horário reservado para participar do matriciamento, né? E aí, assim, eventualmente envolve bloquear 1 ou 2 horários na agenda, né? Para que você possa ter esse momento dedicado para a sua formação, para a discussão dos casos, ou mesmo para sentar na frente do computador e escrever o e-mail aí das dúvidas do seu paciente, ou ver o que a gente respondeu, né, do e-mail que você enviou. Então, acho que o fundamental, né, é que não só, né, tenha essa vontade do profissional participar, mas que a gestão também viabilize essa participação. Então, a Ana Cristina está falando aqui, reforçar, então, hoje uma coisa que eu fiz agora há pouquinho, né, é de questionar o pessoal que está agendando os casos, né, então, eventualmente, é um caso de um paciente que já segue aqui na policlínica, né, e sei lá, às vezes ficou perdido, era para ter retornado, acabou não sendo uma consulta cancelada por conta da pandemia, e aí fica sem saber como é que vai ser o seu retorno. Então, não é para encaminhar via vaga-sol, porque o que acontece? Quando ele vem em vaga-sol, ele vem para um outro colega, né? Não necessariamente o médico do paciente. Ao passo que quando você consegue discutir o caso pelo e-mail, não precisa ser nada muito assim, longo, né? Só escrever os dados do paciente, é um paciente da policlínica, sei lá, já teve infarto, acompanhava com o médico tal, perdeu o segmento. E aí, o que a gente pode fazer? Esses casos, o próprio paciente pode ligar pelo 160, né, e agendar seu retorno lá, dando seus dados, o nome do paciente, e o nome do médico, né? Ou, se for um caso aí que exija uma avaliação mais rápida, a gente pode agendar uma vaga urgente com o próprio médico do paciente, tá? Então, essa é a vantagem da gente poder aí regular esse agendamento, tá bom? Quando você agenda uma vaga só para esse paciente que seria retorno, você perde uma vaga de caso novo, tá bom? Então, é só reforçar isso. Eu acho que, a princípio, é isso. Vocês querem comentar mais alguma coisa? Não posso? Pode, claro. O pessoal falou 40 minutos e ainda quer falar mais. Eu vejo, assim, essa questão do trabalho, eu achei que foi muito legal, principalmente para mim, pessoalmente, e eu sei que a gente tem esses instrumentos avaliativos, e esses instrumentos avaliativos de feedback são muito legais, da gente saber como é que está chegando lá, né, e como é que as pessoas estão percebendo o que nós estamos fazendo, porque é uma opinião diferente de nós, que somos aqui matriciadores, estamos no ambulatório de especialidades, tá? Acho que algumas coisas que vale ressaltar, né, a participação, principalmente dos médicos de família, e o que eu percebo é que quem participou desse trabalho e colaborou são pessoas que estão extremamente ativas já no matriciamento e que seria importante que a gente conseguisse realmente expandir as nossas atividades para que mais pessoas participassem. Então, acho que essa é a nossa grande luta. E a questão do apoio, né, dentro da própria unidade ou dentro da gestão, que saber que aquele cancelamento de uma agenda de atendimento, na verdade, é para que você esteja se aprimorando e usando, em vez de você atender lá um X número de casos, você vai estar discutindo 2 ou 3 casos, ou um pouquinho mais, mas que vai servir para você estar vendo outros pacientes, né? Então, um caso, ele serve de exemplo para outros casos que são muito semelhantes, tá? Então, essa é a importância, eu acho que realmente ter mais gente engajada dentro da própria unidade, de outros colegas e também da gestão. Isso é uma coisa que o pessoal reclamou bastante mesmo. E a falta de tempo, todo mundo está sobrecarregado
todo mundo tem uma agenda lotada, tem muita coisa para fazer, mas ter esse horarinho para conseguir, inclusive, sentar no computador, às vezes escrever um e-mail, que também não é uma coisa tranquila, não, demora para você fazer bem detalhado, e que realmente precisa sobrar esse tempinho, sim. E quanto mais detalhado, mais fácil para a gente classificar o risco, tanto do encaminhamento quanto dos exames também, né? O pessoal da gestão esses dias falou que, a gente tem aqui no distrito 150 pedidos de eco, a gente não sabe o que fazer. Eu falei, bom, a gente vai ter que olhar um por um e olhar o que são os casos, porque só um papel sem muitos detalhes, você realmente não sabe o que está acontecendo. Então, a importância da boa história clínica, dos exames, e de já ter alguns os exames básicos que a gente considera, que vai facilitar muito o raciocínio clínico e vai agilizar a classificação de risco e a necessidade da consulta. E uma coisa que eu acho que facilita bastante essa questão do e-mail é o próprio administrativo, né? De certa forma, uma pessoa que está ciente, assim, da importância, né, desse trabalho do e-mail do matriciamento, ele vai lá com paciência, digitaliza os documentos, os exames, digitaliza o encaminhamento, né? Então, assim, mesmo que o médico só teve tempo de preencher o formulário de referência contra referência, não tive tempo de passar os exames para o formulário, está muito corrido. Poxa, deixa na mão do administrativo, seu fulano, eu preciso mandar essas informações para o pessoal da cardiologia para fazer uma avaliação do paciente. Perfeito, né? A gente pega e abre tudo, não tem problema. A gente, pela nossa organização e pela importância do trabalho do matriciamento, né, que a gente tem feito, a gente tem um horário dedicado a isso, e a gente se reveza para fazer uma avaliação dos casos. Então, é praticamente o tempo de uma consulta que a gente, às vezes, usa para avaliar um caso, pegar um prontuário, escrever, dar orientação. Então, assim, eu acho que é um tempo, não é desperdício de tempo, né? E quanto mais bem feito conseguir fazer esse encaminhamento, é melhor para todos, para o paciente, principalmente, né? Para a gente poder fazer uma boa avaliação, né? E o médico vai ter uma resposta aí mais bem embasada aí de orientação. E até agora, atendendo com os residentes, eu descobri que tem unidade que o administrativo está bem engajado, viu? Que dependendo de como chega lá para passar no e-mail do matriciamento, o administrativo já olha e fala, não, esse aqui falta coisa, pode mandar o resto. Isso mesmo. Então, assim, e isso a gente tem visto, né? Tem alguns administrativos que tem um padrão, assim, de envio, né, dos casos, e às vezes põe até um resuminho do texto, já copia e cola o nome, data de nascimento, cartão do SUS, que já facilita muito aí. Por exemplo, vou precisar agendar, então já bota no corpo do e-mail essas informações. Então, assim, tá funcionando super bem. E eu acho que, assim, o médico, quando ele tem tempo, com certeza ele vai conseguir transmitir melhor a dúvida, né? Qual que é a percepção, aí a impressão, né? E aí o pessoal da medicina da família manda e-mails, assim, fantásticos, né? Ótimo resumo clínico, hipótese diagnóstica, né? O que ele está querendo saber. E aí, na verdade, é isso que a gente quer passar para vocês, né? O que eu preciso olhar nesse paciente, qual que é o próximo passo, o que a gente aqui vai fazer, o que vocês podem fazer na atenção especializada, atenção básica, né? Então, acho que é um trabalho conjunto, tá bom? Agradeço aí. Quer falar mais alguma coisa, Tessa, Maria Fernanda? Eu acho que vocês já foram bem completas nos comentários. E eu só queria agradecer a atenção, a oportunidade. E mandem temas que forem interessantes para a gente montar novos encontros. Beleza. Muito obrigada a todos. Obrigada aí pela atenção. Sobre Covid, a dispneia pós-Covid, tá bom? Dia 29/6, às 8 horas, tá bom? Tchau, tchau, pessoal.